Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Líder em Cast de abril. Tenho a honra aqui de apresentar a Laís Machado, a nossa convidada especial. E Laís, queria conhecer um pouquinho de você antes de a gente entrar no nosso tema principal. Quem que é a Laís Machado, né? Conta um pouquinho da sua história, da tua vida pessoal. Sim. Laís, né? Como todo mundo conhece, Laís Machado. Eu tenho 2 filhos, sou casada, 2 filhos adultos. Minha filha já está na parte de arte e terapia, meu filho trabalha no mundo corporativo. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de estar com família e amigos. Tenho como hobby o quebra-cabeça, adoro fazer quebra-cabeça. E gosto bastante de caminhadas também. Eu e meu marido caminhamos fim de semana 15 quilômetros, 16 quilômetros, nada profissional, mas um hobby gostoso. Gosto da leitura. Então essa é a Laís, sou simples e gosto de estar em conexão com as pessoas. Legal. E a sua carreira, né? Fala um pouquinho da sua formação. Qual que é a tua formação, Laís? A minha formação inicial é de estatística, estudei na Universidade de São Paulo. E daí... Foi escolha? Foi escolha, porque naquela época a gente entrava em matemática, aí no final do primeiro ano fazia a escolha de se era computação, se era estatística, se era a parte de licenciatura, e eu decidi pela estatística. Sempre gostei muito da parte de análise, de decisão, então eu achei que ia me levar para esse caminho que levou, né? Com isso, eu comecei a trabalhar na Ródia, naquela época como estatística mesmo, estagiária, e fui movimentando conforme o casamento foi pedindo na época. Então eu fui para trabalhar na Duratex, em Botucatu. Na Ródia você foi direcionada para a área de estatística. Então você fez a formação e o foco em trabalhar na área. Trabalhei 2 anos como estatística. Né? Ajudava os engenheiros a criar amostra para fazer os ensaios na fábrica. Aí eles vinham com os dados, ajudava a analisar para eles tomarem as decisões. E com isso, por causa do casamento, eu mudei para Botucatu. Ainda como estatística eles me contrataram, só que eu comecei a mexer com o computador. E aí a própria Duratex na época, tem alguém lá em Botucatu mexendo com o computador. Então me deram um banho de loja de linguagem de programação e aí eu comecei então na área de TI, como programadora, e aí segui toda a vertente, né, na parte funcional, programadora, analista júnior, sênior, pleno. Você saiu da faculdade e já foi para o mundo corporativo? Eu já fiz estágio na faculdade no mundo corporativo, na Ródia. Quantos anos? Eu tinha 21. 21. Okay. Hoje estou com 59, então 38 anos. E aí você passou primeiro pela Ródia, depois... Duratex. Da Duratex eu fui para a Madepan, que é do mesmo grupo, em Porto Alegre. De lá eu vim para a Logicred, para São Paulo, uma financeira. Já era aí programadora analista. Aí da Duratex, da Logicred eu entrei no mundo farma. Isso em 1987. Sim, então você na Boehringer Ingelheim, como analista programadora. Uau! Fiquei na Boehringer 2 anos. Aí meu ex-marido foi convidado para morar fora do Brasil. Aí eu larguei o trabalho, fui para a França, morei 2 anos e meio, onde eu tive meus filhos. Então eu falo que foi um sabático para ter filhos. E aí na volta, voltei para a Boehringer, fiquei mais 3 anos, aí fui para a AstraZeneca já como gerente. Então o meu sabático acelerou minha carreira porque eu aproveitei para estudar. Legal. E isso me deu uma guinada assim, na forma de ver as coisas, e enxergar a empresa, e isso me ajudou bastante na volta. Na AstraZeneca, então, eu fiquei 9 anos como CIO Brasil, depois fui convidada para ir para a Novartis, fiquei 4 anos, depois, aí também como CIO Brasil, depois fui convidada para ir para a Syngenta, já no agronegócio, queria experimentar um negócio diferente, mas aí na posição regional, Latam, fiquei 4 anos também, e aí a Roche me chamou, a paixão pela farma mexeu de novo, eu voltei para a farma na Roche há 7 anos atrás, e onde eu estou até hoje. Quando foi que você assumiu sua primeira posição de liderança, Laís? Foi em 1995 na AstraZeneca. Preparada para isso? Não. Ou foi uma escola? Entrou? Não. Quem me convidou foi um líder que foi meu chefe, que estava na Boehringer, né? Ele me convidou, era o diretor financeiro, me convidou para ser a CIO, a gerente, né? E eu falei para ele, não, me leva como coordenadora 3 meses para aprender, depois você me promove. Ele falou, nem pensar, você vai já na guerra, né? E lá fui eu.
Então foi um desafio de despreparo, mas de curiosidade um pouco, de ver o que seria isso. E a sua posição hoje, atual? A minha posição é diretora regional da Roche Pharma. Na área de TI? Sempre na área de TI, com exceção dos 2 primeiros anos. E foi escolha também, você direcionou a sua carreira para isso ou as circunstâncias te trouxeram para TI? Eu diria que a estatística, que foram os 2 primeiros anos, onde eu ajudava a decidir, aquela coisa que eu falei que eu gostava bastante, me levou a TI, né, na programação, aí a criação, aí a lógica, que eu gosto bastante. E eu comecei a observar aquela parte de desenvolvimento, de criar modelos para ter o sistema, também gostava bastante. Mas eu sempre observei, porque como analista a gente sempre estava com o diretor, com o gerente, e eu ficava, nossa, eu não quero ser assim. Nossa, esse cara é legal. Então, assim, no meu inconsciente, eu queria ser líder, embora eu nunca pus como meta. Tá. Mas eu me espelhei muito no que fazer, no que eu não fazer, né? E TI foi minha base, eu acho. Eu não sou uma pessoa técnica, né? Então, TI foi a carreira que eu usei para navegar na liderança, né? Mas o que eu aprendi estando na AstraZeneca, fazendo um MBA de Change Management, que a transformação está através das pessoas. E foi isso que eu fiz através de TI. Legal, muito bom. É a parte que eu gosto. Laís, tema principal, né? Agile, um tema super comentado, super falado. E aí eu dei como título para o programa Liderança Agile, se é que podemos chamar assim. Para a gente dividir o tema em 3 partes, né? E você poder ensinar um pouco para a gente, porque você é uma especialista nisso. O que é uma liderança Agile? O que é Agile? Como fazer e por quê, né? Então vamos dividir em 3 partes. O que é uma liderança Agile? O que é Agile? Agile na verdade, uma nomenclatura, né? Por que está se usando tanto? O contexto externo tem variado rapidamente. Isso vale para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. E isso trouxe para as empresas uma necessidade de agilidade de decisão, de colocação de produto, de posicionamento no mercado. Então, a dinâmica interna teve que se reconstruir, né? Ou está tendo que se reconstruir. Então, o Agile veio então com essa mentalidade. O que eu posso fazer diferente para trazer resultados relevantes, não necessariamente só num tempo mais curto, mas com uma mentalidade diferente. Porque o consumidor mudou também. Então, o Agile ele vem nesse conjunto provocado pela mudança externa dentro das empresas. Então, é uma forma diferente da empresa se posicionar no mercado e, consequentemente, internamente, né? Então, não se limita a uma questão do ponto de vista quantitativo em termos de tempo, único exclusivamente. Também é qualitativo. Então, a gente está falando de tempo, velocidade, flexibilidade Isso. E qualidade. Para que essa agilidade, não só de tempo, aconteça, e a inovação está muito ligada, né, à parte Agile, se colocou que a colaboração é um dos outros valores. Então, as pessoas trabalharem de forma colaborativa. Mas eu trabalho de forma colaborativa, mas o modelo é diferente. São grupos, né, multidisciplinares que têm encontros curtos, com ideias que se dão feedback, não se contestam, né? E dali sai a criação, né? A metodologia em si, ela tem passos, e aí vem o papel do líder, né? Que é entender essa mudança de ambiente que o Agile traz para a empresa e como daí se comportar com seus funcionários e com a dinâmica toda que a empresa tem. Tem formação Agile? Formação Agile, faculdade não, tem vários cursos nascendo, né? De Agile Coaching, de Scrum Master, que é o Project Manager para Agile. Fora do Brasil, com certeza devem ter cursos mais especializados, mas não tem uma formação. São cursos específicos. Isso, específico. Pelo menos eu não vi ainda. E como fazer, Laís? Assim, você consegue talvez nos dar um exemplo de como fazer uma liderança Agile, ou um processo Agile de uma maneira simples para a gente ter uma ideia, um overview geral? Como fazer? Eu vou dividir, como a gente está fazendo na Roche, eu estou vivendo isso, né, há 2 anos, vamos dizer assim, em 3 pontos. Né? Eu acho que o primeiro ponto da parte Agile é a cultura. Como eu te comentei, para a empresa ou para a área, tem que ter um impulsionador e ela entender por que ela quer. Ela precisa desse Agile, que é a conjunção de velocidade, flexibilidade e colaboração.
Se a área ou a empresa não entende, vai fazer a metodologia por fazer, então não vai adiantar. Então a cultura, para mim, é o ponto inicial. E aí o papel do líder é imprescindível, porque a cultura ela é mais assertiva quando ela vem de cima para baixo, ou seja, o exemplo e as assertividades vêm da parte de liderança. Então esse é um lado, né, a cultura. O segundo ponto é a parte da forma de trabalho, que aí a metodologia ajuda, né? Então são equipes que têm que ter um propósito. Olha, eu tenho que lançar um produto. Como é que eu faço para enfrentar o mercado? Então criam-se grupos multidisciplinares que não são os convencionais. Então pode ser uma pessoa de produto, pode ter um cara de TI, pode ter uma pessoa de finanças, pode ter um cara da área médica, como no caso da Roche e tal. Se juntam, eles fazem, que se chamam sprints, eles fazem pequenas reuniões, em geral de 2 dias, e vêm com ideias malucas. Ali tudo é permitido. É bem disruptivo. É bem disruptivo, né? Tem o papel do Agile Coach, que é quem garante o ambiente, tem o papel do Scrum Master, então esse é o Ways of Work. Então a forma de trabalho ela é colaborativa e ela é temporária, vamos dizer assim, por uma missão. Né? Você fala, é um projeto? Não, qual que é a diferença do projeto tradicional? Que também é válido e também vai se permanecer na empresa. O projeto tradicional você tem um começo, um meio e um fim. O Agile ele é contínuo. Eu faço entregas em relação àquele valor, ela, óbvio, vai ter um fim porque ela se esvazia. Mas o que é imprescindível acontecer? Então, eu trabalho para entregar aquilo. Entregou? Legal, o que falta? Então, vai construindo ao longo do caminho. Eu não penso no fim, em tudo. Então, entregas mais curtas e a gente usa um termo que é o mínimo value product. Então, o que é o valor imprescindível para que esse assunto saia no mercado? Pegando um exemplo produto. Que eu tenha o marketing onde ele vai entrar, seja bem definido, o preço definido. Legal, é isso que nós vamos trabalhar. Como nós vamos fazer a propaganda, a gente vê logo depois. Mas não quer dizer que vai lançar de forma diferente. Né? Então, essa é a criação. Então, esse é o Ways of Working. Então, é a outra parte. E a terceira, que aí também o papel do líder é imprescindível, são as habilidades. Né? Para esse trabalho sair bem, algumas habilidades são necessárias. Por exemplo, aceitar trabalhar em times diversos, a inclusão é um ponto importante. Falamos disso no último programa. Isso, eu lembro com a Luciene. A parte de feedback, porque você lança uma ideia, você abre para um público dar feedback, você não pode contestar, você só escuta. Né? Mas é o feedback. Né? Depois você no seu grupo multidisciplinar vai decidir se aquele feedback é aplicável ou não. Né? A parte de colaboração, a parte de empreendedorismo, né, de descorrupção, outra parte muito importante, experimentação. Né? Eu não sei se isso vai dar certo, vamos experimentar? Então, em TI, né, a área de trabalho acontece muito isso. Né? Vamos prototipar, que a gente usava antigamente. É experimentação, mas não necessariamente precisa ser um produto, né? É um sistema. E, consequentemente, quando se experimenta, pode-se errar. Então, a aprendizagem, a aceitação do erro. Né? É claro que o erro tem dimensões, tudo é controlado, mas a aceitação do erro, então aí o papel do líder é outro. Então, o líder passa a ser um facilitador, trabalhar mais no coaching, a trabalhar na motivação do potencial das pessoas, do que num gestor só, num controle. Ele também vai ter que fazer isso, mas o papel dele muda bastante. O empoderamento, porque uma cultura do Agile é que esse grupo multidisciplinar ele é empoderado de decisão. Né? Se ele está seguro da decisão, ele não precisa ir lá em cima pedir. Ele só vai lá em cima se ele tiver em dúvida. O grupo tem essa é uma premissa. Poder. Então, o papel do líder muda muito. Muda muito. Né? E você colocou, Laís, a questão de, numa liderança Agile, num projeto Agile, exemplo, né, numa área de TI, especificamente na sua área. Então, os stakeholders não são únicos exclusivamente a equipe de TI. Você pode ter toda uma área financeira, uma área de marketing, o próprio cliente na ponta, a área médica. Você tem uma série de stakeholders que não limitam-se às pessoas exclusivas da área onde você está fazendo o projeto. Não. Então, por exemplo, pode ter um projeto na área comercial, que seja até implantar um sistema ou qualquer outra coisa. Nesse grupo multidisciplinar, como você comentou, pode ter pessoas de todas as áreas.
O que normalmente num projeto é mais difícil, porque o projeto ele é grande. Você fala, eu tenho uma pessoa de força de vendas, mas o cara vai vir um dia por semana aqui. Não, ele vem 2 dias, em 2 dias a gente faz esse sprint e sai já com uma fase do projeto, um outcome, né? Legal. Sai com uma proposta. E aí refina, daqui 3 semanas a gente encontra de novo. Então os sprints, os encontros, eles são mais pontuais, né? Claro, tudo tem o lado de ponderação, né? Porque, por outro lado, é 100% do tempo naqueles 2 dias, né? E então tem a ponderação também da alocação do tempo, mas é isso. Quando você colocou a questão do empoderamento das equipes, dentro de um projeto Agile, de uma liderança Agile, existe delegação, ou seja, a delegação é praticada ou o líder, no caso você liderando um projeto, você, vamos dizer, tem a liderança toda do projeto e quando você fala de empoderar a equipe é no sentido da execução ou você pode também delegar outras lideranças dentro do projeto? É que o projeto em si, ele passa a ter o que eles chamam de um Scrum Master, que é um líder, né? Lógico, ele acaba tendo um padrinho, porque que na hora H, se ele tem o grupo tem alguma dúvida, tal, tem um apadrinhamento, não é uma coisa tão solta. Mas ele acompanha o projeto, mas ele não está nas decisões pequenas. Então, o líder delega, que a gente fala, empodera as grandes decisões. O que o grupo tem que estar ciente que se está saindo daquele acordo do mínimo value product, o sponsor tem que ser acionado, porque querendo ou não, a empresa depende de um resultado, né? Mas no dia a dia ele acompanha, mas ele não está naquele negócio, deixa eu ver a ata da reunião, deixa eu ver o que vocês fizeram, deixa eu te aconselhar, se você for na reunião não fala aqui. É o grupo. Né? Até porque as pessoas vão gostando disso, elas acabam não permitindo mais. Né? Eu tenho exemplos lá na área fantásticos, né? Funcionário que para mandar um e-mail me mandava, e eu até olhava, falava, não vou comprometer ele, né? Primeira, segunda vez, terceira vez, falei, não, manda, você não quer ver? Eu falei, não. Hoje ele me pergunta, ele me copia. Né? Então, fantástico, a pessoa ganhou uma autoconfiança enorme. Autonomia, empoderamento. E isso gera, né, que a pessoa se sinta mais segura. Né? Então, e é claro, do outro lado tem, se saiu um deslize, vamos consertar, mas não é criticar. Né? Tem que estar junto. Então, é uma dinâmica muito bacana. E por que o Agile? Né? Por que fazer a liderança Agile? Por que utilizar o Agile? O que você pode trazer em termos de experiência do porquê? Uma razão. Eu acho que o fator, eu posso dizer muito pela Roche, né? A Roche tem no seu DNA a inovação. Né? A inovação do tratamento dos medicamentos em prol do paciente. Então, esse é o DNA da empresa. E, como eu te comentei, o mercado externo mudando, né? Qual outras formas a gente pode fazer para que os pacientes tenham mais tecnologia da medicina num tempo mais rápido, acesso, né? Com essa dinâmica toda que está mudando, eu não estou falando só de Brasil, falando no geral. Então a Roche, pensando nisso, ela falou, não dá para eu ficar na mesma dinâmica que eu estou hoje, independente de concorrência, independente de tudo, em prol do paciente, né? E aí ela se aportou de estudo, observação, e aí com parceiros externos veio, então, a empresa inteira está se transformando. Então, não é TI, todas as áreas se transformaram. Isso que eu estou comentando, então, o grupo de sprints, de Scrum Master, as comunidades, isso em todas as áreas, né? Então, é uma transformação geral. Por quê? Para se adequar a um modelo, que é a sua missão, seu DNA de inovação, alinhado com o propósito, que é o paciente, e a dinâmica de mercado. E aí você coloca hoje que a Roche, de maneira geral, ela tem atuado no modelo Agile. Está nessa transformação. Né? A transformação, na verdade, ela foi anunciada em junho do ano passado, oficialmente, todas as áreas. É claro que não se muda uma empresa mundial em 2 dias. Até porque quando você... Então, por isso também você fala muito dessa questão da cultura, né? Essa questão da cultura... tem que trazer a questão da cultura do Agile, né? Você não instala o dedo e passa... A cultura, a inovação como... A inovação e o Agile como uma premissa, na verdade, a Roche começou a lançar 2 anos atrás. Então, o que é Agile? De aculturamento da companhia. Isso, essa coisa de ser colaborativo, de ser flexível e tal. Só que nós tínhamos algumas práticas, algumas palestras, alguns textos para ler, mas não vivia, né? Quando foi em junho do ano passado, eu falei, agora nós vamos viver. Né? Então, já reorganizou o topo da empresa de forma diferente. E ali foi. Né? Então, está vindo. Então, nós líderes
fomos capacitados, fui para a base, fomos treinados. A criação da estrutura organizacional está delegada para nós, não é meu chefe sozinho que está criando, está delegado para nós junto com outro grupo que é multidisciplinar, não são só diretores. Okay. É um grupo que tem lá analista, né? Semana passada estava no Canadá. Com esse time nós estamos definindo a estrutura organizacional, né? Está nos pontos finais. E então essa é a beleza, né? Mas tudo adaptação. Tá? Legal. Tem que ter um propósito, esse é o principal. Você vem da área de TI especificamente nos últimos quantos anos? Dos 38, 36. E olhando hoje para esse mundo ou a prática Agile, né? O que você pode destacar como principais diferenças, ganhos, benefícios? Que avaliação você faz, né? A Laís vindo há muito tempo já na área de TI, sem práticas Agile, e aí com essa virada de chave, o que você destaca dentro da sua experiência em termos de benefícios, de ganho? Eu, assim, olhando o que a gente está já implantando lá, o grande benefício que eu vejo, por exemplo, TI, né, na Roche, são regiões. Tá. Regional, Latam, Europa, tal, que acaba ficando no seu mundo, porque ninguém tem tempo e tal. O Agile ele vem criar estruturas mais globais, transversais, por expertise. Então, o ganho principal é a colaboração. Então, hoje, um Project Manager que só da minha área, ele vai estar num grupo de Project Managers que junta o mundo todo de TI. Então, ao longo do tempo, vão começar a vir ideias novas. Então, isso é para o Project Manager, isso é para o Business Analyst, isso é para o arquiteto, falando em linguagens de TI. Sim. A mesma coisa em marketing, a mesma coisa em finanças, todas as áreas são grupos que começam a colaboração global, né, de forma organizada. Então, o grande ganho é o crescimento de ideias, né, e inovação que a empresa pode triplicar. Qual é o segredo? Né? Tem que ter uma base de conhecimento, aí entra numa plataforma para que isso possa ser dividido. Compartilhado. Porque senão fica uma coisa de conversa. Tá. Né? Então esse é o principal ganho. O outro, como eu comentei, no fundo, o produto final é ter um benefício direto lá para o paciente, né? Através de acesso mais rápido a medicamentos, serviços mais inovadores, o grupo, a área de pesquisa, ela já tem seu método de trabalho, então não está nesse foco, mas tudo que se torna do mercado para fora, a forma de entrega, a forma de como lançamos o produto, a forma de abordagem para inovação científica para os médicos, então tudo isso é buscar de uma forma diferenciada com ideias diferentes, né? Não só com as áreas de expertise, né? Então TI mesmo é uma área que nós estamos participando em grupos, em comunidades, que a gente não tem conhecimento nenhum, mas tem a visão do processo, tem a visão de como as coisas funcionam. Então, tem uma contribuição para dar. Que legal. E muita troca. Muita troca. Esse é o principal benefício. Legal, muito bom. Eu recebi algumas perguntas com relação ao tema, Laís, e aí eu fiz um compilado aqui, tentando resumir, porque algumas delas tinham algumas semelhanças. E resumindo, uma delas o que pode dificultar uma liderança Agile ou a prática do Agile dentro de uma organização? Que seria limitador ou dificultadores? Vou dar minha perspectiva, porque eu acho que eu estou vivendo sempre uma assim, parte. A realidade é a sua, não é uma verdade absoluta, Isso. A experiência é a sua. Bom, eu acho que um dos limitadores, como eu comentei antes, é a cultura, né? Que aí o papel da liderança é fundamental. Eu acho que o outro limitador é se perder o foco. Porque, como eu comentei, a gente começa um projeto, começa uma iniciativa, começa uma comunidade, se perde o foco do propósito, aquilo vira uma coisa que não tem fim, né? Que as pessoas gostam de se unir. Então, eu acho que uma outra coisa que pode dar errado é se perder o foco ao longo do tempo, né? Quando você fala o propósito, Laís, é o propósito do negócio em si ou também o propósito da liderança Agile? Né? Os dois. Isso eu sempre falo em termos de liderança. Se a tua equipe não enxergar o porquê fazer aquilo, muitas vezes você não consegue o nível de engajamento que você precisa. Exatamente. Então, o papel do líder é engajá-los num propósito que pode extrapolar o propósito da organização. Exatamente. E é isso. Tem uma ligação direta ou indireta com o propósito da organização. Okay. Né? A nossa área é de back-office, então o link às vezes é indireto, okay. Mas tem que ter. Além disso, tem um propósito da missão, né? Do projeto que a gente chamava antigamente. Perfeito. Então, esse é o risco, porque como é uma metodologia nova tal, acabar ficando um oba-oba e não dá em nada, né? Então, é um risco. Então, tem que ter o foco permanente. Isso que eu estou dizendo, nem estamos vivendo, mas coisas que eu li. Okay. Né? Porque a gente, para fazer a transformação, também foi visitar empresas, o que deu certo e o que deu errado. Você fez benchmark? Fizemos benchmark quando nós estivemos em Costa Rica em 8 empresas.
Que legal. né? Algumas coisas a gente leu, outras coisas a gente ouviu, né? Ok. E outra coisa que eu acho que pode dar errado é resistência no perfil das pessoas, naquela parte de habilidades, né? Vai ter uma seleção natural, como qualquer mudança, das pessoas. Quando você fala perfil, questões de perfis de comportamento Aquelas habilidades, mesmo. Okay. né? Eu quero colaborar, eu tenho que dividir, eu tenho que receber o feedback, eu sou um empreendedor, né? Eu estou aberto a mudanças. Tem pessoas que não se adaptam a isso. Então é uma seleção natural. Então se essa seleção natural não acontece e ela persiste, pode ser um bloqueador. Legal. E Laís, essa questão do perfil e de skills, né, do time num projeto específico é importante também e facilita você ter pessoas certas no lugar certo. Porque muitas vezes para um projeto você tem a flexibilidade de falar, ok, talvez eu possa ter pessoas que têm um determinado skill, mas é uma oportunidade de desenvolver outro. Numa liderança ou num projeto agile, o ideal ou recomendável, de novo, sem uma verdade absoluta, é você buscar fazer um matching de skill com aquilo que vai ser realizado dentro do projeto. Porque como são grupos pequenos, então é ideal que a gente aponhe a pessoa que vai ter a contribuição assertiva. Perfeito. Né? É claro, eu quero pôr um trainee para ele aprender, vai ser a nona pessoa, vai ser o observador, né? Perfeito. Não tem problema nenhum, mas para grupos pequenos, a busca de pessoas já com uma contribuição, nem que seja indireta, como eu falei, TI está participando de comunidades, mas tem algum aporte empresarial para colocar. É uma visão diferente. Com relação a essa questão cultural, Laís, pode ocorrer também de você ter aquela coisa dentro das equipes de sempre fizemos assim, tem essa questão da mudança, do ponto de vista mudar a cultura das pessoas, pode ser um dificultador, um limitador? Com certeza seria um limitador. Na Rocha, em específico, duas vantagens. A empresa sempre foi muito aberta à mudança, pela natureza até do seu próprio negócio. E em TI, especificamente, a nossa área facilita muito, porque é uma área em constante mudança. Então, não foi uma coisa que eu vivenciei nessa transformação que a gente está fazendo. Mas eu acredito que se isso ocorrer, é um limitador, certeza. Se a empresa tiver, do ponto de vista de cultura, uma cultura mais fechada ou não muito a favor da inovação, né, pode ser um grande limitador isso. Com certeza, porque é uma reformulação da forma de trabalho e de pensamento. Legal. E dando sequência dentro da pergunta, existem riscos em uma liderança agile ou num projeto agile? Você enxerga ou pode existir isso? Se sim, quais? Eu vou falar o que eu vivi nessas empresas que eu visitei, que eu escutei. Ainda a gente não chegou lá, eu espero que não chegue. Mas um dos riscos como eu comentei, perder o foco. Né? E se perder no foco para uma missão, um projeto, se gastar mais tempo e dinheiro do que se fosse do modelo anterior. Esse é um risco. Né? E pode acontecer, Laís? Pode acontecer, já tem cases que isso aconteceu. Outro risco é o comprometimento da alocação das pessoas, porque são tiros curtos, né? Mas o grupo tem que estar lá full time. Né? Então tem uma dedicação, a alocação de pessoas, a dinâmica muda. Né? Então também é um outro risco. Mas são todos controláveis, né? Mas são coisas que podem atrapalhar um pouquinho aí a evolução do mundo agile. A mudança da liderança dentro de um projeto pode também ser um risco? Com certeza, porque se a mentalidade do líder continuar com a mentalidade daquele gestor, controlador tradicional, que eu fui criada, não vou negar, né? A missão não vai... Nem a empresa vai conseguir trabalhar com essa mentalidade agile de inovação e colaboração. Então, se o líder tiver ainda no modelo antigo de gestão, pode ser um limitador também. Então, não é que é uma transformação radical, não é isso. É uma transformação incremental e de muito bom senso. Porque o ambiente vai fazendo que não caiba mais aquele tipo de controle, aquele tipo de querer... O coach é uma coisa, né? O controle é outra. O empoderamento é uma coisa, né? Você querer ditar a regra do que a pessoa vai decidir é outra. Então, é esse bom senso que ao longo do tempo ele vai se permanecer, né? Ele vai chegar. E é um caminho sem volta na sua forma de enxergar isso? Olha, a empresa que começar a Agile, a gente já discutiu isso várias vezes na Rocha, não tem como voltar. Pode ser daqui muitos anos, né? As empresas vão e voltam. Sim. Mas começou, é difícil voltar, porque quem está dentro do mundo Agile, as pessoas que estão participando desses grupos adoram.
Porque é motivador, é criativo, é colaborativo, tem um empoderamento, convive com outras ideias, então eles adoram. A equipe ama, né? Legal. Então um líder querer voltar atrás depois disso vai ser difícil. E na sua leitura também se aplica a qualquer estilo, qualquer tipo de indústria, qualquer segmento, tamanhos de empresa? Eu acho que não. Não? Eu vou te dar um exemplo de um projeto que a gente tem lá, que Tá. isso poderia ser o perfil de uma empresa. Só vou fazer uma analogia. Projetos que a gente tem uma demanda regulatória, fiscal, Ok. do governo. Não dá para negociar coisa, eu te entrego a metade, depois entrego o resto. Vou te entregando aos poucos. Eu vou cocriar no que você pediu. Não, é uma regra. Sim. É uma lei, né? Então, você pode cocriar até na forma de como você programa, mas o resultado final é o mesmo. Ok. Né? Então, a empresa tem que se conhecer bastante, ou o projeto, para decidir essa parte. Aí estou falando da metodologia, usar Agile ou não. A mentalidade Agile você pode ter sempre, né? De querer trazer uma ideia nova, tal, mas a metodologia ela tem que ser bem alocada. Tanto é que lá na nossa área a gente já classificou aqueles projetos que a gente acredita que cabe um tom de inovação, de cocriação, de colaboração, e aqueles que não vale a pena fazer isso porque é um resultado único, né? É demandado de uma forma regulamentar. Então, a interferência externa, muitas vezes, ela pode não permitir um projeto Agile ou utilizar o modelo. Não permitir, talvez seja muito forte, mas não vale a pena. Não vale a pena. Né? Porque, como eu te falei, são grupos, você muda a forma de trabalho, Perfeito. mas você não pode mudar a forma final, né? O resultado final. Então, porque eles têm regulatório, alguma coisa nesse sentido. Ok. Laís, eu queria agradecer muito, foi uma honra te receber, foi um prazer, foi um papo também. super agradável, muito aprendizado. Obrigado pela sua troca. Ainda estou aprendendo. Não, mas eu acho que é super legal. O assunto que está super em alta e você trouxe isso, abordou de uma maneira muito tranquila, acho que fluiu muito legal, trouxe a sua experiência sem nenhuma verdade e que com certeza vai ajudar as pessoas que seguem o Líder em Cast. Então, queria mais uma vez agradecer, te parabenizar e desejar muito sucesso e continua com a gente. Com certeza. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Sucesso, Até. Viu?